Então, então vamos lá, pessoal. Mais uma noite de estudos. Vamos buscar essa sintonia com os guias espirituais do Centro Espírita Luz e Caridade, para que possamos trabalhar em conjunto, buscando fazer as reflexões necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa vida também. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao nosso Pai Criador, a oportunidade da vida, a oportunidade de sermos espíritas, a oportunidade do estudo, do trabalho, que possamos valorizar e prestigiar essa doutrina e a casa espírita, estudando, para que possamos compreender a doutrina espírita e divulgá-la corretamente, e para que também possamos cumprir com o nosso objetivo, que é de nos educarmos e sermos pessoas melhores, homens de bem. Obrigado, Jesus, que possamos nos manter em contato com os guias, de modo a fazermos reflexões sobre os conhecimentos que serão aqui apresentados. Que assim seja. Muito bom. Obrigado, Vitor, pela prece de abertura. Obrigado a todos para mais um encontro de estudo do livro Evolução em Dois Mundos, livro de autoria espiritual de André Luiz e psicografias de Chico Xavier e Valdo Vieira. E hoje nós vamos conhecer o capítulo 11. Na verdade é o 12, né? 12. Alma e desencarnação, Não. que é a primeira parte do capítulo 12 que o Virgílio vai apresentar. Certo, Virgílio? Certinho. Então vamos lá. Então vamos lá? Podemos ir. Vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Mais uma vez, vamos ver se a gente acerta na primeira aqui. Share, compartilha. Tem tanta tela aqui? Você tem que marcar, quando você aperta o share, aparece um monte de telinha que está aberta É, aí. Você tem que sim. marcar a do slide. Aqui está o slide. Então, tem. Tá, vamos lá. Tá slide. Agora share. Aí, Entrou? tá chegando. Agora coloque módulo de apresentação. Um instantinho só. Tá tudo bem. Ses- 61 slide? É slide pra caramba, É. hein? Tudo bem? Tá ótimo. Então vamos lá. A minha referência é o projeto Evolução em Dois Mundos. Aqui, tirar aqui. Projeto Evolução em Dois Mundos, da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Lá que eu peguei as referências. E aqui nós temos o apresentador, que é um médico, um cirurgião plástico chamado Kleber Gonçalves. E ele faz um trabalho muito interessante e nós pegamos como referência o trabalho que ele apresenta. Então, o conteúdo do capítulo 12, Alma e Desencarnação, são esses 8 itens: metamorfose e desencarnação, além da histogênese, o selvagem desencarnado, monideísmo e reencarnação, forma carnal, desencarnação natural, revisão de experiências e a lei de causa e efeito. Então vamos lá.
André Luiz, ele faz uma referência entre a metamorfose e a desencarnação. Ele faz referência entre o que acontece com os insetos, principalmente a condição de metamorfose, e todo o processo do desenlace, não apenas do ser humano, mas também nós vamos observar que a dinâmica é a mesma para basicamente os mamíferos. Então, ele faz esse paralelismo com a desencarnação e o mundo dos insetos, e ele vai fazer duas abordagens: os insetos de metamorfose completa, que ele chama de holometábulos, e os insetos de metamorfose incompleta, que tem o nome técnico, segundo a biologia, de hemimetábulos. E um exemplo de metamorfose incompleta é quando a larva ela sai do ovo, ela já se converte imediatamente num outro indivíduo e ela não passa pela fase pupal, que é aquela fase da crisálida, aquela fase de toda a transformação que é do casulo e de toda a transformação ocorrida com a borboleta, que é um exemplo mais simples, que é aquilo que nós já conhecemos. Então, para nós vai ser muito importante entender o que significa metamorfose. A definição em biologia é que metamorfose é um processo de transformação que alguns animais sofrem durante o seu desenvolvimento, durante a sua vida. Ele passa por mudanças consideradas drásticas na sua forma, na sua estrutura, desde aquele estágio larval até o estágio de adulto. E ele vai dar como exemplo dessa metamorfose incompleta os chamados malófagos. Então, André Luiz, ele apresenta esses nomes que naturalmente nós não vamos desenvolver, porque não é o caso, mas como André Luiz escreve para todos, e naturalmente que o livro tem um conteúdo de biologia muito avançado, é lógico que ele teria que contemplar aqueles que efetivamente são da área e de forma que os conceitos estivessem absolutamente corretos. Então vamos lá. O exemplo de uma metamorfose completa dos holometábulos é o da borboleta. Então o que que vai acontecer? Após o acasalamento, nesse primeiro item, a borboleta vai depositar seus ovos. Esses ovos eles são fecundados e ela vai depositar normalmente em folhas ou galhos de vegetais. Dentro de cada ovo fecundado vai se desenvolver uma lagarta. Então aí nós temos o ovo e temos a lagarta saindo do ovo. Quando a lagarta sai do ovo, ela tem uma voracidade em se alimentar que, por exemplo, quem tem samambaia em casa sabe que a samambaia desaparece da noite para o dia devorada pelas larvas, exatamente em função da quantidade de energia que ela vai precisar para todo o processo de metamorfose. E a lagarta, nós observamos que da figura 3 para a figura 4, ela já vai construir o próprio casulo, né? Então, o seu corpo vai se constituir no casulo. Então, se a gente observar a lagarta no item 2 e o casulo no item 4, nós observamos que vai haver um momento em que ela vai se posicionar, ela se posiciona, ela vai ficar bem aderida, aí ela vai ficar pendurada na folha, no galho, e aí a sua pele, digamos assim, vai formar o casulo e ela vai se desenvolver ali dentro, né? E nesse processo, que nós também conhecemos como crisálida, essa estrutura, vai surgir então a borboleta. Então nós observamos no item 5, no interior da crisálida, a, a, a- vai se
no período de alguns dias, a lagarta vai se transformar numa borboleta, tá? E aí nós temos o item 6 mostrando exatamente ali já a borboleta e depois a borboleta já junto a uma flor. Então, esse processo da lagarta, do casulo, da crisálida e da borboleta é um processo completo de metamorfose. Essas explicações iniciais, dadas por André Luiz, vai preparar o terreno para ele poder fazer a devida analogia com o processo da desencarnação. E aí ele vai fazer uma abordagem muito grande, não apenas do ser humano, mas de todos os mamíferos. E aqui nós temos o exemplo de uma metamorfose incompleta. Aqui nós temos um malófago, que são piolhos. Esses piolhos, eles são parasitas, externos, é, ou melhor, são os piolhos que parasitam externamente mamíferos, aves, alimentando-se do pelo, plumas e células epidérmicas. Então, todos nós sabemos também o que é um piolho, tá? Ele vai atingir a cabeça do ser humano se não tiver a devida higiene, mas também ele vai infestar mamíferos, aves, vai se alimentar ali de toda aquela epiderme, aquelas células, aqueles pelos e etc. E existe uma estimativa que existam 2.900 espécies de piolhos em todo o mundo. Então, os piolhos, como todos os outros insetos, eles exercem um papel importantíssimo no ciclo da própria natureza. Logicamente que ele em quantidade excessiva ele vai prejudicar, mas ele, digamos, numa condição endêmica, junto aos animais, às aves e etc., ele exerce ali também o seu papel. E um outro exemplo de metamorfose incompleta, que ocorre nos chamados hemimetábulos, temos como exemplo as libélulas. Nós sabemos o que é uma libélula, né? É esse inseto de asas grandes, né? Esse inseto alado. Então, eles são insetos com asas, passam por um desenvolvimento caracterizado por modificações graduais, que difere dos holometábulos, ou seja, aqueles de metamorfose completa. Por que a libélula, que é um hemimetábulo, não apresenta uma metamorfose completa? Porque ela não tem o casulo, né? Aquela crisálida, não existe. Então, da própria larva, ela já vai se transformar na estrutura que ela possui com asas. E aí, André Luiz começa a falar sobre o processo. E ele vai dizer que, pelas características singulares de transformação, percebemos que existem muitas semelhanças nas fases da metamorfose dos insetos com a escala de fenômenos na desencarnação dos seres de natureza superior. Eu achei muito interessante essa analogia que ele faz, porque ele poderia falar simplesmente sobre a questão da desencarnação, que é o que existe em toda a doutrina espírita. Mas nós vimos que nesse livro ele coloca um conteúdo muito interessante para que nós possamos entender que todo o processo que ocorre com o ser humano, ele é comum a todas as formas vivas, de maneira assim, muito análoga, muito semelhante. Após a desencarnação, diz André Luiz, os mamíferos, nossos parentes próximos na escala evolutiva, eles agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros e não possuem pensamento contínuo, para obtenção de meios destinados à manutenção da nova forma. Encontram-se aquém da histogênese espiritual, inabilitados à ascensão a novo plano da consciência. Bom, o que que nós pudemos
observar com esse texto. Ele vai dizer que quando os mamíferos desencarnam, eles se agregam aos ninhos em que eles se desenvolvem junto com os companheiros. Ou seja, eles permanecem naquele mesmo ambiente, ligados àqueles com os quais ele conviveu, da sua espécie. E outro conceito que André Luiz vai introduzir, que é muito interessante, é o do pensamento contínuo, que já foi abordado várias vezes e que é uma das características dos animais superiores, que possuem a sua inteligência, eles lidam com propriedade com o meio em que eles se encontram, se relacionam com os seres humanos, muitos deles são domésticos, apresentam uma inteligência muito bem definida, mas falta-lhes determinadas características ligadas ao pensamento contínuo, à sua capacidade de recordação, de imaginação e de tantas outras características que nós vamos desenvolvendo com a nossa evolução no estágio de humanidade. Ô, Virgílio, Oi. fazer um comentário aqui que eu achei interessante, esse detalhe que ele fala, né? Comparando os mamíferos, é, que assim que eles têm as crias, né? Os filhotes, eles continuam com o parceiro, né? Do sexo oposto, mais os filhotes, né? E aí dá para perceber a diferença do mamífero, que é um animal mais evoluído, dos que, por exemplo, como o peixe, que bota o ovo e larga, né? E não cuida, tartaruga. A tartaruga enterra o ovo na praia e vai embora. Sim, E quando é, nasce o filhote, é cada um por si, né? Então, sim. aquela ideia de família, de cuidar, de alimentar o filhote, já é do mamífero, que é muito mais evoluído, né? Então, mas isso acontece com os pássaros, né? Ainda Também é. eu comentei esses dias, nem sei se foi com você, João, foi em Tobi, uma reportagem de pássaros que eles habitam lá no Nordeste, numa região seca, muito árida, e todos os dias eles viajam 100 quilômetros no mar, ida e volta. Eles possuem toda uma estratégia de voo com relação às correntes aéreas, enfim. E eles passam um dia no mar, onde eles se alimentam e trazem para os filhotes, lá no interior, é, a alimentação. E o local que ficam os filhotes são milhares e milhares, né? De filhotes, todos iguaizinhos. E eles sabem exatamente quais são os deles. Então, é muito interessante, ao longo de todo esse processo de evolução, as características que vão sendo ali conquistadas e vão realmente impulsionando e fazendo com que, de uma estrutura microscópica, unicelular, pode-se chegar à condição humana, né? Então, tudo isso é muito interessante. E o que você falou, a princípio bota-se os ovos e as coisas acontecem de forma natural. Ou seja, a grande parte desses filhotes são devorados, né, se perdem, morrem, ao passo que chega um momento em que a própria mãe, né, a família vai defender os filhotes. Então, é toda uma construção envolvendo a emoção, inclusive. Então, eles não possuem pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção da nova forma. E aqui é um detalhe interessante: para que o ser consiga manter a sua estrutura perispiritual no plano superior, no plano maior, ele precisa de ter o pensamento contínuo. A gente esse conceito vai permear durante todo o capítulo para a gente poder entender melhor o porquê disso.
Então E encontram-se aquém da histogênese espiritual, ou seja, a histogênese é um conceito que consiste na capacidade de formação do corpo espiritual, tá? Eu até anotei aqui para a gente não esquecer desse conceito. Quando nós falamos em histogênese espiritual, estamos falando na capacidade do ser em construir a sua estrutura perispiritual, o seu perispírito. Então, só para a gente ter uma ideia, quando eles não possuem pensamento contínuo, para poder obter os meios destinados à manutenção da nova forma, ou seja, estão aquém da histogênese, não conquistaram ainda essa capacidade de reconstruir o seu corpo espiritual. Então, o que acontece com eles? No plano espiritual, eles se mantêm como que embotados, eles assumem uma estrutura assim ovoide e se assemelha a uma semente. Olha só a semente. A gente guardando a semente num lugarzinho seco, essa semente ela vai manter suas características. O dia que ela estiver na terra, que ela tem as condições ideais, ela germina. Então, os seres que estão aquém da histogênese, que não conseguiram ainda o pensamento contínuo, que lhes faculta a capacidade de reconstrução do seu corpo espiritual quando desencarnam, eles se mantêm numa estrutura semelhante a um ovo até o processo da reencarnação, onde novamente eles vão se desenvolvendo, vão trabalhando a sua psique, vai desenvolvendo o pensamento, o raciocínio, até que no plano espiritual eles passam a ter também essa capacidade. Então, é muito interessante essa questão. Vamos lá. Aqui tem o exemplo, né, de um cachorrinho espiritual. Esse cachorrinho, ele sugere, ele era dessa casa, tinha uma relação muito próxima com a menina, né? Isso é um quadro. E esse cachorrinho, ele morre, a menina pensa muito nele, ele se mantém no lar, que é o local onde ele sempre viveu, e fica à espera do retorno. Então, se pelo segmento do texto, se existe vários cachorros naquele lar, por exemplo, né, a possibilidade do animal reencarnar ali é praticamente total, pelo que tá no texto agora. É muito interessante isso. Ainda com relação à desencarnação dos mamíferos. Após a histólise, o que que é histólise? Histólise é a decomposição dos tecidos. Histogênese é a reconstrução. O ser perde o corpo físico e ele tem a capacidade de reconstruir o seu corpo perispiritual. Histogênese. Quando nós falamos em histólise, nós falamos na decomposição celular, tá? Então, após a decomposição celular, vai ocorrer naturalmente a morte. Os seres vão, vejam bem, mamíferos, vão permanecer em vida latente na esfera espiritual, incapazes de manobrar os órgãos do psicossoma, por ausência de substância mental consciente, por ausência de pensamento contínuo. Começamos a entender agora, pessoal, como que a coisa ela acontece? Existe alguns seres no plano espiritual que eles conseguem, como o cachorro é um deles, né? Ele não se mantém numa estrutura, digamos, ovoide, em estado latente, para aguardando a próxima encarnação dele. Mas lá, né, os outros seres mais simples, né, os insetos, etc, e etc, eles se mantêm, tá? Então, vejam bem, após a morte, permanecerão em vida latente na esfera espiritual, porque eles estão aquém, né, da histogênese espiritual, não apresentam condições de manobrar os órgãos do psicossoma, por ausência de substância mental consciente.
Tá aí um outro conceito para a gente poder pesquisar. E vai dizer que tem exceções, porque algumas espécies são aproveitadas na espiritualidade em determinados serviços. E, como exemplo, são os cachorros, que, segundo André Luiz, eles são utilizados em nosso lar, onde eles auxiliam, nas excursões, para as regiões do umbral. Isso está em nosso lar. Então, tem esse slide mostrando esses cachorros, que estão aí por pouco tempo, né? Depois vão reencarnar também. E também em nosso lar, com relação a essas espécies aproveitadas em serviço, o André Luiz fala: os cães facilitam o trabalho, os muares, né, os cavalos, algumas espécies, eles suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Existem determinadas aves, e André Luiz vai indicar algumas aves, tipo o ibis viajores. Esses ibis, diz André Luiz, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Então, André Luiz ele vai mostrar que em nosso lar a vida animal ela é muito atuante também, né? Então, é esse processo que nós sabemos. A partir do momento, né, que os seres vivos eles morrem, né? Ocorre ali o processo de estólise, né? Espiritualmente, eles praticamente já ingressam no plano espiritual. É o que ocorre conosco. Quando nós desencarnamos, nós não vamos para o plano espiritual, porque o plano espiritual não fica lá longe. Nós já estamos no plano espiritual. Só que estamos interpenetrados, vivemos o plano espiritual, porém, com uma roupagem que não nos permite os registros devidos. Mas a partir do momento em que se rompe os liames com o corpo, nós já estamos no plano espiritual. Então, se nós pudéssemos ter a capacidade, ou, na verdade, essa capacidade é dos espíritos, né? Quando eles vislumbram a vida, eles enxergam, né? As coisas acontecendo em tempo real. Por exemplo, um cachorro. Quando o cachorro é atropelado, é uma tragédia, né? Nós vemos o animal atropelado, o gato atropelado, é aquela cena muito triste. Só que do ponto de vista espiritual, né, ele fica alguns segundos ali atordoado e já sai andando e se relacionando. Se for um cachorro de rua ainda, ele já está se relacionando com aqueles animaizinhos, né, que estão igualmente sem o corpo. E o processo é todo esse, né, dentro daquilo que André Luiz chama de automatismo da lei. Ô, Virgílio, Foi. esse slide tem uma parte aqui que me chamou bastante atenção, porque a gente estudou nos capítulos anteriores, nos livros anteriores, Ah, as formas mentais, né? Os, sim, os, as coisas que a nossa mente cria, né? sim, Imagem mental, projeção mental, tudo forma mental. E agora, com esse texto aqui, me chamou a atenção porque ele diz que existem os ibis viajores, que são auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais, sim, odiosas e exatamente. perversas, né? Sim, Entrando em luta franca com as trevas umbralinas. sim. Então, isso é muito interessante, né? Interessantíssimo. E você falou agora, me lembrou no Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, ele fala sobre as larvas mentais e diz que muitas pessoas se alimentam de larvas mentais. E ele ainda fala assim, André, não que essas larvas sejam servidas em pratos, né? Mas elas existem e elas alimentam muitas vezes as pessoas, dependendo a comportamento e o grau de evolução. E isso acontece por quê? Porque André Luiz ele é instado pelo Alexandre a analisar
a estrutura gástrica de alguns dos candidatos a médiums dentro de um centro espírita. E uma pessoa, ela tinha problema ela comia muito, né? Um outro rapaz tinha problemas ligados ao sexo e um outro candidato a médium tinha problema alcoólico. E André Luiz, quando faz uma ausculta psíquica e analisa as condições gástricas dessas pessoas, ele fica assim, com vontade de rasgar o diploma, porque ele não consegue entender, né, o que está acontecendo. E a quantidade de larvas mentais é muito grande. E aí, ao longo do livro, é praticamente uma aula, né? É praticamente uma especialização sobre esse assunto. Porque eu achava, há muito tempo atrás, que as larvas mentais fossem espíritos que adquirem determinadas formas, mas não é. São larvas mesmo, né? Mas que são plasmadas pela mente. E, segundo o André Luiz agora, ele diz que essas aves, elas entram em luta franca, olha só, em luta franca com as trevas umbralinas. Então, André Luiz, cada frase dele é um universo que se abre para a gente poder pesquisar e entender melhor, o conceito que ele está deixando para a gente, né? Então, vamos lá. Então, tem esse exemplo que acontece em nosso lar. No começo do filme, aparece um íbis, né? Aparece uma ave dessas aí, e essa é uma das cenas. E só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um íbis escarlate. Então, semelhantes às nossas aves na Terra, os íbis viajores, aves do mundo espiritual, são preciosos auxiliares dos samaritanos nas regiões umbralinas que André Luiz falou. Só que esse íbis que está aí é uma espécie que temos aqui na Terra, né? São muitas espécies. Esse é o íbis escarlate. Ainda com relação à desencarnação dos mamíferos. Mamíferos, hein? Não é. Olha como que André Luiz coloca as coisas, né? Não é só nós, né? Olha que coisa interessante. Após a morte, os mamíferos caem em pesada letargia, semelhante à hibernação. São automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias afins. Retomam um novo corpo para nova etapa de experiência, levando consigo o conjunto de aquisições do automatismo e do instinto em busca de valores decisivos da evolução. Esse slide, ele é muito interessante, porque vejam bem, nós sabemos que existe cachorros de raça e muitas raças, os animais são profundamente inteligentes, dóceis, e nós temos ali aquele vira-latinha, né? Que uma orelha é maior que a outra, aquela coisa maluca. Existe aqueles pincher, né? Número 0, 1, 2, 3, aquelas coisinhas ali. Então, o que que vai acontecer? Nós observamos que nessa mesma espécie, os cachorros, como exemplo, um pincher, né, um vira-latinha, ele não vai reencarnar com um pastor alemão, né? Então, olha só o detalhe. Após a morte, caem em letargia exatamente porque estão aquém da histogênese, da capacidade de modelar o próprio corpo espiritual, né? Eles entram num processo de hibernação. Existe um processo de automatismo onde eles são atraídos para o campo genésico, de suas futuras mães. Então, aquela cachorra pastora alemã pura, né, que já tem uma nobreza de postura, de comportamento, aquilo ali, né, só vai aceitar os espíritos dos cachorros, né, que estiverem naquele padrão. E assim eles vão se ajustando e, logicamente, que à medida que vão crescendo, que vão avançando, vão passando para outros estágios, né? Então, isso é muito interessante, né?
teoricamente, aquele pincherzinho, né, que só consegue reencarnar ali naquela espéciezinha dele, né, vai chegar um momento em que, logicamente, ele vai ter estrutura para as espécies dos canídeos mais alentados. O que que André Luiz fala? André Luiz fala que da expressão unicelular à condição humana é 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, o que nós temos a nosso favor é tempo. Aí vão retomar o novo corpo para uma nova experiência. Vejam bem, levando consigo o conjunto de aquisições do automatismo e do instinto, em busca de valores decisivos da evolução. Uma coisa que eu reflito muito, e já falei com o João sobre isso, é o seguinte: nós, seres humanos, temos uma necessidade imensa do esquecimento, né? Por questões morais, digamos assim. Mas as outras espécies, com certeza, os mecanismos são outros. Por quê? Porque as experiências adquiridas, elas precisam de estar presentes para que o ser consiga aproveitá-las e avançar na escala evolutiva. Aí nós colocamos aqui um slide que já utilizamos para mostrar que durante alguns milhões de anos a vida na Terra foi invisível, porque a vida na Terra ela começou a se desenvolver nos oceanos e de forma microscópica. E aí ela foi. E essa história começou 1 bilhão de anos depois que a Terra se formou. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Depois de 1 bilhão de anos, ou seja, 3,5 bilhões de anos, a vida já começou, né? E nós temos esse espectro dos seres vivos no planeta, que já representa um tremendo avanço, né? Tremendo avanço. Então, nós temos aí, nessa figura central, as estruturas, digamos, desde uma condição simples até a complexidade do homem, né? Que acabaram colocando o Darwin aí em cima para nos representar nesse contexto, né? Então, estimamos que temos aí em torno de quase 9 milhões de espécies, tá? A maioria delas, mais de 90%, se desenvolve nos oceanos. Então, tudo a ver com o que o André Luiz está falando para nós. E aqui nós temos esse estado letárgico, né? Essa hibernação maluca, onde eles perdem uma quantidade grande de massa, de gordura, para poder garantir o período de hibernação, né? O urso é muito famoso por isso. Olha só, o exemplo da atração dos animais para o campo genético de suas famílias, né? Olha só, o orangotango, né? E os macacos em geral. É uma coisa assim, simplesmente incrível. Então, é assim que todo esse processo evolutivo dos mamíferos vão acontecer. Aí a gente imagina, eu já pensei, né? Será que no plano espiritual tem leão? Como é que fica, né? Agora a gente já começa a entender, né? Que com essa estrutura, provavelmente não, né? Ele se mantém ali em estado letárgico. Então, além desse movimento incessante da palingenesia universal, o princípio inteligente incorpora experiências nos dois planos da vida. Olha só, evolução em dois mundos, sob orientação das inteligências superiores. E como ele fala em palingenesia universal, palingenesia significa nascer de novo. Bom, continuando ainda sobre, nós temos aquém da histogênese e além da histogênese. Aquém da histogênese são os seres sem capacidade de modelação do corpo perispiritual, para que tenham vida no plano espiritual. Olha que detalhe interessante. Para ter vida no plano físico, nós ganhamos um corpinho que é gerado lá no ventre da mamãe. Para a gente poder ganhar um corpinho no plano espiritual,
nós temos que ter a capacidade de gerá-lo, de construí-lo. E só mesmo com a capacidade da histogênese espiritual é que conseguimos. Então, nós vamos lá. O homem primitivo, ele é surpreendido pelo fenômeno da morte. André Luiz foi caridoso aqui, né? O homem primitivo é surpreendido pelo fenômeno da morte, né? E estamos ainda nessa situação. Perante a glória da vida espiritual, como uma criança deslumbrada, cuja grandeza nem de leve pode ainda ser compreendida. Então, a questão do mundo espiritual para o ser ainda primitivo é algo que o deslumbra. E esse deslumbramento está em outros livros. Esse deslumbramento pode levá-lo à condição de uma estrutura ovoide. Ele vai se retrair tanto diante do infinito que ele vai sentir segurança apenas, né, em desenvolver dessa forma, aguardando o momento de uma nova incursão na vida física. Então aqui tem os primatas, né? O homem primitivo. E eu já vi alguns vídeos muito interessantes, porque eles não entendiam quando alguém morria, né? Eles ficavam ali todos, né, sem saber o que fazer. E nós temos aí alguns seres espirituais que convivem com a tribo. Então, quando eles desencarnam, e vão reconstituindo sua forma perispiritual, eles vão convivendo sem que eles entendam o que está acontecendo. Então, além da histogênese, nós temos a nossa capacidade, o pensamento contínuo. Então, nós temos estabilidade para a metamorfose completa, perceberam? E por isso que ele apresenta lá no começo a metamorfose completa e a metamorfose incompleta. A metamorfose completa ele chama de holometábolas e a metamorfose incompleta hemimetábolos, de forma que, observando agora para a condição, a capacidade de construção do corpo perispiritual, diz André Luiz, pela persistência e consistência das ideias, integra-se mentalmente para além da histogênese, refazendo seu corpo espiritual com a alavanca da própria vontade. É arrebatado a novo estado individual. Imagina a hora que o ser consegue a capacidade de, também no plano espiritual, ele se sentir presente. Olha que coisa interessante. Então fica muito claro que no começo nós só conseguimos desenvolver a forma que nos é própria no plano físico. Não conseguimos, não temos essa capacidade no plano espiritual. A hora que nós atingimos o pensamento contínuo, nós ganhamos estabilidade para que o processo da metamorfose seja completo. Pela persistência e consistência das nossas ideias, nós nos integramos mentalmente para esse essa essa referência que é além da histogênese, ou seja, vamos conseguir refazer o nosso corpo espiritual através da própria vontade. E aí nós passamos a ter um novo estado individual. Passamos a nos projetar no plano espiritual também com as mesmas características que tínhamos no plano físico. Agora, daí para entender que está desencarnado, também, né, tem um abismo, porque até hoje muitas pessoas elas desencarnam, acabam reencarnando sem saber que estavam desencarnadas. É isso que eu ia comentar, Virgílio. É, Aí falou, né, que quando mostrou aqueles homens das cavernas, que tinha alguns encarnados e outros desencarnados, me sim, ocorreu exatamente essa reflexão que você falou agora. Imagina se nem até hoje tem muita gente que desencarna e nem percebe e sim, continua a viver achando que está encarnado. Imagine sim, naquela época e imagine também os animais, né? Os próprios animais desencarnados.
sim. Nem tem noção, que nem aquela Não foto que você tem. mostrou da menina do lado do cãozinho que morreu. O cachorro Sim. acha que está vivo, né? É, sim, exatamente. E o detalhe interessante do que você falou, João, é interessante. O homem das cavernas, ele não tem a consciência que está desencarnado por uma questão, digamos, evolutiva, né? E nos tempos de hoje, muitos dos nossos pares não têm essa percepção porque durante a existência toda eles cultivaram a ideia de que, né? Não, isso não existe, né? Não existe, né? Não existe vida espiritual, né? Essa história de reencarnação não existe. Então, é como se eles construíssem por si mesmos um grande bloqueio a uma compreensão maior do que realmente é a vida. Então, vamos lá. Amparada pelos condutores divinos, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece a pulpa, né, lá na crisálida, segrega substâncias mentais à base de impulsos renovadores, e como a crisálida que produz um líquido especial que lhe facilita a saída de seu casulo. Olha que coisa interessante. A crisálida, né, a hora que a borboleta está ali dentro e ela tem que sair, existe a produção de um líquido especial que vai facilitar a saída dela do casulo. Olha por que que André Luiz está fazendo essa analogia, porque com o ser humano acontece a mesma coisa. Substâncias mentais são segregadas à base de impulsos renovadores, né? Acordando ali o indivíduo para essa nova realidade da vida, né? Ô, João, você tinha falado um negócio antes. Na hora que você falou, eu lembrei de algo. Agora, nesse último É, comentário, eu falei dos homens da caverna, das cavernas, né? é. Bom, Depois tudo eu bem, falei do vamos lá. animal também. Vamos lá, depois eu me lembro. Então, aqui nós temos o processo de libertação da mariposa, né? Da borboleta. A criatura humana liberta-se do corpo na morte, à semelhança da mariposa que sai do seu casulo. Olha só, que coisa interessante. Então, é a analogia que André Luiz traz para nós. Nossa, o que que eu fiz aqui? Sumiu aí, né? É. É que eu queria tirar esse negócio que está aqui em cima, mas acho que ele sai sozinho. Bom, então, com relação à reconstrução do corpo espiritual. Então, completando-se a estólise dos tecidos físicos, o que é estólise? É a destruição dos tecidos físicos. Então, completando-se esse processo de destruição celular, a alma vai se libertando em processo de desencarnação, e aí ela consegue se desvencilhar mecanicamente dos órgãos físicos, realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético. Olha que coisa interessante. Então, esse processo, né? A pessoa ela está ali, né? Ela dá aquele último suspiro. E o que que André Luiz mostra para nós? Que normalmente nesse último suspiro as pessoas são assistidas espiritualmente. Aqueles que são mais esclarecidos, né, já são acolhidos, mas o desligamento vai acontecer depois de 24 horas. É que vai acontecer. Lá na hora que está saindo o corpo para ser enterrado, é que os espíritos voltam para poder fazer o trabalho final e às vezes ainda está lá no cemitério. A hora que eles abrem o caixão ali para o pessoal daquela última espiada, ali, muitas vezes, é que são dispersados todas as energias que vinculam a pessoa ao seu corpo. Então,
Isso, esse processo, né? Essa, esse trabalho histogenético, fundamentado já no avançado automatismo, porque isso já aconteceu, né? Milhões de vezes, é que vai permitindo, então, a criatura ela penetrar os portais do mundo espiritual. Então, pelo qual se desliga as células sutis de seu veículo espiritual dos restos celulares do corpo físico, reconstitui o seu perispírito, psicossoma, com a eficiência e segurança que as longas recapitulações lhe conferiram. Então, olha como que no ser humano tudo já pode ser muito, muito facilitado. Naturalmente que o que vai determinar essa facilidade é o conhecimento. Na verdade, é a pessoa, ela, através do conhecimento e da cultura, ela conhecer esses mecanismos, porque a partir do momento que nós conhecemos, nós já nos dispomos a acompanhar com conhecimento de causa e, naturalmente, a facilitar todo esse processo. Ô, Virgílio, Ah, é, tá me chamando a atenção um detalhe aqui, né? Volta só um slide. Então, aqui. esse que eu vim aqui? Não, não, Não. voltou muito. Era só um. Ah, Aí. tá. é, É que tem um Então, outro. a histólise, né, é quando é a morte dos tecidos do corpo. Sim. E a Histogênese. Histogênese. histogênese é A a reconstituição. reconstituição dos tecidos do perispírito, certo? Correto. Correto. Então, aí que quando você leu só esse slide, eu fiquei pensando, como assim? O perispírito não está. Quando a gente está encarnado, o perispírito não está pronto? O que que ele está O- o- reconstituindo quando morre? exatamente. Ô, João, você bateu na tecla agora. Você bateu na tecla, meu amigo. Você bateu na tecla. E aí você avançou um slide, aí ficou um pouco mais claro, porque avança um. Então, antes de avançar, a hora que, em seguida agora, a gente vai dar como exemplo a desencarnação de Dimas, tá lembrado? Ali mostra toda a reconstituição do perispírito dele. Eu sempre achei que o corpo morre, o perispírito sai. Não, ele não sai. Não tem isso. Ele se reconstitui. Por quê? Porque quando nós falamos que cada célula física é a materialização da célula correspondente do perispírito, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, entendeu? Quando nós adormecemos, nos afastamos perispiritualmente, mas tem o cordão que nos liga a cada célula do nosso corpo. Nós temos, nós temos, a última vez que eu falei foi 37 trilhões de células. É como se aquele cordão fosse um cabo de telefone com 37 trilhões de ligações, entendeu? Então, quando vai desencarnar, aí o processo é outro, não é aquele processo de separação como acontece toda noite, entendeu? Então, olha esse último texto. Realizando por avançado automatismo o trabalho histogenético, pelo qual desliga as células sutis de seu veículo espiritual dos restos celulares do corpo físico e reconstitui seu psicossoma com a eficiência e segurança que as longas recapitulações lhe conferiram, ou seja, não é, não é simples. Tanto que quando o ser não tem essa capacidade, ele se mantém no plano espiritual numa estrutura ovoide, porque ele não consegue. Aquela estrutura ovoide é semelhante a uma semente. A gente pega uma sementinha, olha para a sementinha, olha para a árvore, aquela árvore inteira está ali dentro. Então, todo o organismo do ser está naquela estrutura ovoide, né, que é a sua estrutura mental, que vai formar todo o corpo. Virgílio.
Oi, Posso fazer uma pergunta também? Complementando o que o João falou, eu pois também não. fiquei numa dúvida muito grande sobre isso. Porque um exemplo, uma pessoa que morre com uma doença ferrada e vai, tá? Ela vai consumindo alguns órgãos do corpo, tá? Sim, Aí ela vai, o perispírito dela é reconstituído, você diz, ali sim. mesmo, né? É isso que você entendeu? Olha, no, Eu, vamos supor, um acidente de carro, a pessoa perde um braço, perde a é, perna, um sim. exemplo. Então, é isso que ficou na minha cabeça primeiro. Será? Porque eu entendi o que o João falou, mas eu fiquei na dúvida sobre O, isso. E quando você o falou que Alexandre, olha é isso só. mesmo, né? Olha, Pode olha falar. só, Alexandre. Nós temos dois rins. Tem pessoas que têm que tirar um rim, doam um rim, entendeu? Na minha concepção, até hoje, né, outro rim perispiritual estava ali, entendeu? Estava ali. Depois desse estudo de hoje, eu já vou ter que pensar um pouquinho sobre isso. Como que funciona isso? Essa complexidade, entendeu? Veja, quando a pessoa retira um rim, o outro rim, ele aumenta de tamanho, ele passa a ter uma condição de suprir aquele que foi perdido. Então, nós não sabemos espiritualmente como que isso realmente ocorre agora no corpo perispiritual, depois desse estudo de hoje, entendeu? Vamos ter que estudar. Eu acredito que sim também, que ele tem dois braços, mas na realidade o perispírito vai continuar tendo os dois braços, né? Então, Eu eu penso desse acredito, eu jeito. sempre imaginei isso, né? Então, mas é uma dúvida. É, É, hoje eu fiquei com um completamente. pouco de dúvida, mas É. a, a, Também. a professora Irvênia está na área? Tem duas mãos levantadas, né? Bota as mãos para falar então. Doutor Ivene e o Márcio. Posso falar? Pode falar. Vou falar então. Olha, eu entendo que seja assim. Quando ocorre esse desencarne, é feito isso que você lembrou bem há pouco tempo atrás, que é um tipo um cabo telefônico com milhões de Trilhões. células ligadas. Ai, ai, Desculpa. Trilhões, né? Trilhões. Então, quando ocorre o desencarne, eu acredito que existe um processo automático que faça o desligamento dessas células do veículo espiritual, do perispírito. É, e dos restos, como diz aí, dos restos celulares do corpo físico, reconstitui o seu psicossoma, ou seja, eu imagino que volte o perispírito original com as mudanças que a vida recém-vivida registraram. Então, como vocês citaram, um acidente, uma doença, é, algum vício. Então, seria o perispírito antes do reencarne, desse último reencarne, mais aquilo que ocorreu durante essa última encarnação, né? Sim, E por isso que diz, dos restos celulares, reconstitui o seu psicossoma. Como diz aí, com a eficiência e a segurança que as longas recapitulações lhe conferiram, ou seja, tudo aquilo que ele viveu nessa última encarnação. Eu entendo dessa forma. sim. Ô Agora eu passo Márcio, só um comentário, só um comentário. A doutora Ivênia tá mexendo a boca, mas não tá saindo som, viu, doutor É, Ivênia? eu não estou Ah, enxergando ninguém aqui. mas Vamos puxar. deixa eu fazer um comentário sobre o que o Márcio falou. Ele falou que o perispírito, na hora da reencarnação, ele fica acompanhando o corpo e o espírito sem registrar as alterações ao longo da vida. Mas não me parece isso lógico, Márcio, porque senão o perispírito ia permanecer de um bebê, né? Formato que ele nasce, né? E ele vai crescendo, ele vai mudando, ele vai tendo vamos dizer assim,
os upgrades, né? Sei lá, as atualizações do corpo ao longo da vida. Não é só no desencarne, né? Eu acho que do desencarne é o upgrade final, né? É a minha opinião. Vamos deixar a professora falar? Depois a gente É, Doutor continua Ivênia, melhor. aqui. doutor Ivênia, nós não estamos ouvindo a senhora. Tá ouvindo agora? Agora sim. Sim. Ah, então, é porque eu estava com fone de ouvido. Olha, essa transformação do perispírito, na realidade, é uma adaptação. Não é assim que zerou tudo e vai reconstruir tudo, não. É uma adaptação do perispírito à condição de desencarnado, né? Então, por isso que tem que ter um suporte da parte material do corpo físico, daquele material que resultou da estólise, umas coisas assim. Então, eu entendo que essa reconstrução seja uma readaptação do perispírito, agora na condição de sem estar ligado a um corpo físico, né? É bem por aí. O que vocês acham? Eu acho lógico, porque se o perispírito é a conexão entre o corpo e o espírito, agora que não tem mais corpo, a desconexão só pode ser nele, né? Claro, claro, isso aí. Olha, pessoal, eu estou com um pouco de dificuldade aqui, estou pelo celular, porque eu cheguei na praia, era 10 para 6. Eu estou aqui na praia e estou andando com o celular na mão, porque não tem outro jeito, não tem nem onde pôr o celular aqui. Mas está Vamos lá, tudo bem. então? Doutor Ivênia, ô Virgílio, posso aproveitar que a doutora Ivênia está na praia Oi. e eu queria fazer uma pergunta, por gentileza, mas é pertinente. Você disse lá atrás, assim, o piolho Ah, ele é uma metamorfose incompleta. Porque a libélula, né? No caso a borboleta, que é uma coisa fantástica, a metamorfose, que eu acho que é a coisa mais linda que existe, mas o piolho é uma metamorfose incompleta lá no começo, quando você entrou. Eu também fiquei numa dúvida, por favor, se depois você puder voltar, se você quiser dar continuidade e voltar de novo, não tem problema. Mas eu fiquei numa dúvida sobre isso, tá bom? É que meu som aqui estava muito ruim, agora que eu consegui, eu estou na praia também, e parece que a praia ela atrapalha um pouco o som, não sai. Eu acho que deve ser por isso. Mas eu queria ter feito a pergunta antes. Agora eu consegui arrumar aqui. Vamos deixar um pouquinho para depois, para a gente não voltar muito, que está no comecinho isso, Sim, com certeza. tá? Obrigado, viu? Obrigado. Então, tudo bem, né? Então, vamos lá. Agora vem, olha só, no caso Dimas. Esse caso Dimas, quando eu, quando eu li e quando eu vi o vídeo com efeitos especiais, eu fiquei assim, falei, mas, né? Por quê? Porque quando a pessoa desencarna, o que que a gente observa, né? O perispírito, né, vai se descolando, ele vai, da mesma forma que toda noite nós deixamos o corpo físico e nos afastamos, e muitas pessoas se afastam muito, né? É, eu imaginei que rompe-se aquele cordão e está lá o indivíduo já no plano espiritual. E o caso apresentado por André Luiz, como o caso Dimas, jogou por água abaixo essa tese, né, minha, essa impressão, que eu acredito que seja de todos. Então, vamos dar uma olhada aqui, para a gente poder para a gente poder ver o que está no texto. E depois eu vou procurar esse vídeo do Dimas, vou colocar no grupo e pedir para que todos nós possamos assistir, porque isso vai ilustrar tudo que a gente está falando hoje, né? O vídeo é muito legal. Então, reconstituição do corpo espiritual, caso Dimas. Então, primeiro, acontece a destruição dos tecidos, né? A estólise. O paciente, ele está num diagnóstico médico gravíssimo, o organismo já não consegue resistir mais, existe uma cirrose hepática, que já minou todas as forças, existe uma disfunção generalizada de fígado, estômago, duodeno, pâncreas, rins e coração, e, por outro lado, a fauna microscópica está voraz, né? Se acumulando nos líquidos abdominais, já esperando para poder fazer o processo da decomposição.
Aqui tem um fígado normal e um fígado com cirrose, chamada cirrose hipertrófica, né? Que foi a causa mortis do Dimas. Aí, antes de entrar no caso, cabe refletir na afirmação de Kardec, de que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo é que determina a partida do espírito. Está em A Gênese isso. E aqui está o caso Dimas. Então, na fase inicial da desencarnação de Dimas, o instrutor Jerônimo, ele pede para André Luiz que se conserve vigilante e de mãos coladas à fronte do enfermo. Então, olha qual é o quadro quando eles iniciam o processo do desenlace. O Dimas está ali, o corpo dele e do lado o corpo perispiritual dele. Mas os trilhões de células estão todos ligados ainda. E no processo do desenlace, o Instituto Jerônimo fala que tem três regiões orgânicas que são fundamentais. Essas regiões são as regiões chaves, que demandam extremo cuidado no serviço de desligamento, na liberação da alma, que é o centro vegetativo, é esse CV aí, ligado ao ventre, me parece que aí é o chakra, o plexo solar, sede das manifestações fisiológicas. Existe ali o centro emocional, que me parece que é o cardíaco, o, o plexo cardíaco, e existe ali, que eu acredito que seja o coronário, ele não coloca nome, zona de sentimentos tá, e o centro mental, o mais importante situado no cérebro, né, que é o coronário. Então, esses três plexos, essas três regiões, esse centro vegetativo, centro emocional, centro mental. Esse aí são os pontos principais no processo de desligamento. Jerônimo vai atuar sobre o centro vegetativo, no plexo solar. Ele desatou laços, esse laços devia estar entre aspas, né? Que localizavam as forças físicas. E aí, olha só, vai surgir uma certa porção de substância leitosa. Essa substância, ela extravasou e ela ficou flutuando sobre a área do umbigo, exatamente como está aí. Olha só o detalhe. Jerônimo vai, atua sobre o centro vegetativo, entre aspas, desata esses laços, ou seja, aquela ramificação nervosa ali no plexo solar, né? Ela foi desativada e como consequência dessa desativação, corpo, perispírito, vai surgir essa porção de substância leitosa que vai ficar como, né, uma substância pairando sobre o seu corpo físico na área do umbigo. Terminado isso, o Jerônimo vai e aplica passe sobre o tórax. Ele vai atuar sobre um dos pontos do coração, vai relaxar a coesão celular nesse centro emocional, né, que é o plexo cardíaco, e novamente vai surgir uma nova cota de substância leitosa que vai se desprender nessa região e vai pairar sobre o tórax. Em seguida, Jerônimo vai, concentra todo o seu potencial de energia na chamada fossa romboidal, centro mental, chakra plexo coronário. Aí ele quebra, entre aspas, né, laços fluídicos, e quando ele quebra esses laços fluídicos, ele interrompe esse fluxo corpo-perispírito, vai surgir uma chama, uma energia muito forte, de cor violeta dourada. Desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Então, vejam bem, essa energia violeta dourada, quando ela surge, ela vai sugar aquelas
aquelas duas outras porções de substância leitosa já exteriorizada, e olha o que vai acontecer. Vai começar a se formar o corpo perispiritual dele. Processo chamado histogênese espiritual. Essa chama violenta dourada, ela contém em si um conjunto dos princípios superiores da personalidade. Ela transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do Dimas, constituindo-se após ela todo o corpo espiritual, membro a membro. A descrição no livro de André Luiz é interessantíssimo. É, é no livro Obreiros da Vida Eterna. E aí, uma vez formada a cabeça, que é a sede da consciência, da mente, todo o corpo espiritual dele é reconstituído, e esse processo chama-se histogênese espiritual. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empalidecia gradualmente até desaparecer de todo. Ou seja, aquela coisa que a gente imaginava, né? Corta o cordãozinho, o perispírito se libera, não é assim. Existe toda uma reconstrução segundo. O que está escrito aqui está muito resumido. No Obreiros da Vida Eterna está muito detalhado, mas o processo é exatamente esse. O Nossa. perispírito ele se reconstitui. Por que que ele vai formar primeiro ali a cabeça? Porque ali é que nós temos, né, nós temos a mente ali, a mente. Então, quando o espírito ele não consegue essa reconstituição, que ele assume uma forma ovoide, é como se ficasse só a parte ali, aquela primeira parte da mente, né? Ela não consegue reconstituir todo o corpo. É isso que dá a entender ao longo de todo o texto. A chama Ô, violeta Virgílio, dourada, oriunda do centro mental, espraia-se por todos os escaninhos do perispírito, assegurando deste modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Só para concluir aqui, olha que coisa interessante, né? Então, as trilhões de células que compõem o corpo perispiritual, né? Ela é assegurada, né? Através da coesão atômica, né? Dessa nova dimensão vibratória é comandada pela mente. Quem quer falar? Virgílio, quando você mostrou ali aquela chama violeta dourada, Ah, que logo após o desligamento sim, dos laços da parte do cérebro, sim, imediatamente forma-se essa flama, né? sim, Violeta dourada já sim, forma a cabeça cópia. sim. Para mim, me deu a impressão que é o corpo mental ali que Não, começa é a exatamente isso. reconstruir, não é? É exatamente isso. É isso mesmo. Interessante. Agora É, é o, curiosíssimo isso, A porque gente foi segunda-feira no hospital em Taubaté, foi horrível. O que, atendimento péssimo. quem está O meu ligado aí? voltou pior do que foi. Nauseado, deixa a tudo. doutora Aí Ervilha falar. hoje a gente foi no Ô, hospital. Virgílio, Oi. é, eu Doutor não sei, Rivelha, tem barulho aí chegando. peraí, eu não sei, mas a ideia que se tem é que assim, não é que não existia perispírito e que ele vai se formar só à custa do material do corpo físico. Ele tem que ser reestruturado, porque o corpo é reflexo do perispírito, e não o Lógico. contrário, Não, né? exatamente isso. Ele não está se formando agora, não. Ele está se recompondo, Ele né? está se readaptando É, numa forma que vai ser visível, porque é claro que ele tinha uma matriz, né? O lógico, fato de lógico. aparecer a cabeça, aparecer os membros e tudo, Sim, sim. É isso mesmo. ele tem uma matriz energética que agora,
acrescentada essa parte material da histólise do corpo físico, vai se Sim, fazer a histogênese e ele vai ficar mais denso. correto. Mas não é que o perispírito se desligou. Não, Sim, Virgílio, o perispírito, durante a morte do corpo físico, ele vai se desligando, ele sim, vai desencarnando. Foi o que eu falei na semana passada e retrasada, né? sim, é isso Por mesmo. exemplo, É isso olha, mesmo. Karma Schutel, ele deu comunicação durante o velório do corpo dele. O Sim, Herculano Pires, ele morreu de infarto no Hospital das Clínicas. O espírito dele se manifestou na sessão que estava tendo lá na garagem da casa dele, e ele que anunciou que ele tinha morrido. olha só. A Então, é capacidade claro de. que cada caso é um caso, né? Sim, Mas sim, são exemplos de que o perispírito, muito embora às vezes ele demore um pouco para se afastar do corpo, como você falou, às vezes demora horas, às vezes demora mais tempo até. sim, Mas é um desligamento que o perispírito ele está constituído. Agora, o fato dele ter o acréscimo do material da histólise faz com que ele fique mais denso, mais visível e apareça, por exemplo, aos olhos dos videntes, na sim, vidência do corpo físico, né? correto. É isso Então, eu mesmo. insisto com essa ideia de que essa transformação ela é uma readaptação do perispírito que, valendo-se do material da histólise orgânica, ele consegue se readaptar para ficar desligado do corpo físico, né? Eu acho que Exatamente é por isso. aí. Porque cada célula do corpo físico é a materialização da célula perispiritual. Então ele tem que se desligar Exato. e a hora que ele se desliga, ele se reconstitui. O que nos chama atenção é esse processo de reconstituição dele. Isso é que é muito interessante, né? É isso aí mesmo. Beleza. Então O vamos Márcio, terminar aqui? você terminou já, Virgílio? Não? Ah, Tá tá bom. quase. O perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado de Dimas. O corpo, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que é do corpo espiritual. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação como um cordão umbilical. Inumeráveis germes microscópicos extravasam como exércitos vorazes em combate aberto, libertando gases ocultos que revelam o apodrecimento dos tecidos e líquidos em geral, que é o conceito de histólise. E aqui nós observamos o Dimas, né? Ele já no colo da mãe desencarnado, né? Virgílio, eu não estou vendo essas imagens. Você compartilhou a tela? Sim, Nós estamos vendo, doutor Vênia. Eu É que não só estou está no vendo, não. celular. É celular. Ah, é porque eu estou no celular, deve ser por isso. É. Tá certo. é. Mas eu E estou no celular também e eu estou vendo. É, mas tem que mexer aí para mudar a imagem até chegar no slide. no Olha só, no Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 6 a 7, existe um texto que conclama os jovens para que se preparem para a velhice e a morte. Olha, olha como que é o texto. Antes que se rompa o cordão de prata, olha só, e o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Percebe? Então, esse cordão de prata, né? Cordão de prata, ele já está permeando, né, os textos bíblicos há muito tempo. Ô pessoal, ô João, eu tô achando que o restante agora a gente pode deixar para semana É, para a segunda parte, tá? o Porque Alexandre, o Alexandre tinha uma pergunta do início, não era? Rapidinho, não sei se a Ivênia pode responder, o Virgílio. Quando você colocou aquele lá, o piolho, que o piolho seria uma metamorfose incompleta,
que o piolho ele é milenar, né? O piolho é muito antigo. Então, por que que ele seria uma metamorfose incompleta? Eu não consigo A, entender isso. a, Se a puder fazer o favor, eu metamorfose, agradeço, Ivene. a metamorfose completa é aquele processo em que bota-se o ovo, surge a larva, Certo. aí a larva ela se transforma no casulo, Uhum. no casulo. Certo. Aí depois rompe-se o casulo, sai a borboleta. A libélula, você não tem o casulo, você tem a Claro. larva e você já tem a transformação dela, entendeu? Entendi. E você colocou o piolho também. Não entendi a colocação do piolho, no caso. Ele faz parte desse grupo da libélula que Ah, não que tem essa formação incompleta. É que André uhum. Luiz ele estabelece os conceitos para poder mostrar que no Sim, caso do ser humano nós somos ali um processo completinho, né? sim, Sabe? Então ele traz entendi. essa relação. Tá Mas a bom. gente Obrigado, deixa Ivene. o restante, porque agora ele vai envolver o índio, e é muito interessante É, isso, porque sim, agora a gente começa a entender o que são os ovoides, né? Os é, ovoides, que a princípio achava-se que o ovoide era apenas aqueles espíritos, né? Profundamente comprometidos. É também, pode-se atingir essa condição. Ah, Mas os índios, eles se retraem muito diante do infinito. Isso leva eles a essa condição também. a doutora Ivênia levantou a mão, hein? Bem, eu só queria falar o seguinte, olha, o André Luiz fala na parte que eu dei, na parte que eu estudei a semana passada e retrasada, Ah, que o casulo que nós formamos entre a histólise e a histogênese, ele é construído pelos fios dos nossos próprios pensamentos. Eu projetei isso quando eu dei essa é. parte aí, você lembra? Sim, Lembra, é por Alexandre? isso que o pensamento contínuo é a condição para ele para garantir a Porque histogênese. aí nós também temos essa fase do casulo, por isso que é uma metamorfose completa. Agora, não é um casulo físico, é um casulo tecido pelos fios dos nossos pensamentos. Então, olha que coisa interessante, até essa fase do casulo, André Luiz faz uma metáfora comparando a metamorfose da borboleta, que é a metamorfose completa, com a nossa, né? Porque nós Sim, passamos pela fase do casulo também. Só que é uma construção mental dos fios dos nossos pensamentos. Quanto mais a gente tiver o pensamento organizado e mais evoluído, mais facilmente a gente constrói o casulo e sai dele. Porque ele falou também que quanto mais o indivíduo é preso à matéria e tudo isso, ele vai ficar mais tempo preso ao corpo físico e mais dificilmente ele vai se libertar desse casulo, porque é um casulo denso de fios dos pensamentos que são densos, que são menos nobres, que são sensuais. Então, a qualidade do nosso casulo, ela vai depender da qualidade dos nossos pensamentos. É muito bonito isso, né? muito, muito Então, é isso interessante aí, mesmo. Virgílio. Nossa, é Ô, uma Virgílio, coisa assim incrível. você pode voltar os slides para o começo, por favor? Ô, João, eu tô achando, eu já não fechei o slide, não? Não, não fechou. Nós estamos vendo ele aqui e eu queria que Ah, você não fechasse. não, então, eu não estou vendo, eu estou vendo todos vocês aqui. Como que eu faço para voltar para ele? Ué, nós estamos vendo a sua tela aí. Ah, nós estamos vendo a tela do slide sem estar no módulo de apresentação. É, ele fechou já, João. É. É, mas está aberta, eu estou vendo. Sim, está aberto, está aberto. Como que eu faço para reconstituir ela aqui no meu. Ah, clica, no- clica só no slide, mesmo que você não veja a gente, clica só no slide que a gente vai ver. Eu quero te mostrar o que eu quero ver. Aqui, ó. Aí. Vai clicando um a um, mas clica nele aí, vai avançando. Vai avançando. Não, tudo bem, vai avançando assim. Vai avançando, por favor.
Vai. Não, mas vai devagar. Aí tem dá uma devagar, aí senão eu não consigo ver se é aí Não, que eu quero comentar. qual que você está querendo, João? É um que você faz um comentário porque Sobre o fala quê? que o animal acumula as experiências instintivas. Ah, tá. Sim, Aí sim, você faz um sim. comentário que o animal grava e o ser humano apaga, né? Aí. Esse Levando aqui. consigo o conjunto de aquisições do automatismo e do instinto em busca de valores decisivos da evolução. Você falou, você comentou dizendo que o animal ele mantém as conquistas, né, do automatismo e do instinto e o ser humano esquece. Eu queria dizer que, na verdade, o ser humano também leva consigo as aquisições. Ele esquece os detalhes. Ele esquece o nome, ele esquece onde ele morou, ele esquece detalhes da família, e tal, mas ele mantém as aquisições do, Ô, ins- João, do o, automatismo. o que eu quis dizer foi o seguinte: nós temos, nós passamos, né, poeticamente, como é dito, pelo véu do esquecimento, certo? Com os animais, digamos, isso eu acredito que possa ser bem diferente, porque eles não têm essa necessidade. É bem provável que as reminiscências deles sejam muito mais ativas do que as nossas, entendeu? É isso que eu quis Entendi, falar, aí entendi, concordo também. Eu acho né? que ele deve lembrar do dono anterior, esses detalhes eu É acredito que porque ele tem que aproveitar muito as experiências que ele viveu, né, para poder, por exemplo, olha só, tem uma amiga nossa. Ela morava do lado da rodovia e a tia dela do outro lado da rodovia. E eles passavam de um lado para o outro e tinha uma cachorrinha. E a cachorrinha vivia de um lado para o outro. E aí, um dia, essa cachorrinha foi atropelada. E eles achavam que a cachorrinha fosse morrer. Fosse morrer. A cachorrinha não morreu. Aí eles falavam o seguinte: quando eles iam atravessar o asfalto, que o carro estava lá longe, todo mundo ia, a cachorrinha não ia. Ela só ia depois que o carro passava, entendeu? Então, essas experiências, elas são realmente muito marcantes, né? E elas é que vão ali balizando o comportamento, não apenas nosso, mas de todos os seres, né? Pode verdade. voltar aqui? Eu acho que agora não sei se tem mais algum comentário, porque acho que pode até parar de compartilhar a tela. Ou o Márcio quer falar? Não, não, não. Tá compartilhando a tela ainda? Tá, Tá né? compartilhando. Tem que clicar em Stop Share. Tá, pronto. Aí, ó, o Márcio tá se penteando aí. Então Tá vamos se lá. penteando. É, Tá se despenteando. é, Doutor Ivênia, a senhora, a senhora pode fazer a nossa prece hoje? Está em condições? Posso? Peraí. Posso Peguei sim. ela, peguei ela mastigando também. A Cris me trouxe um pratinho aqui, eu estava comendo. Mas tudo bem. Oh, Por isso que eu fechei a câmera, para vocês não me verem mastigando aqui. ainda bem, porque eu estou morrendo de fome. Eu não almocei hoje. Bom, eu não sei se é Alexandre ou se é o Aniceto. O mentor está com o André Luiz na beira do mar e eles veem benfeitores espirituais trazerem perispíritos de pessoas encarnadas doentes para receberem verdadeiras transfusões energéticas. E aí, o mentor explicando para André Luiz, ele fala assim, fala bem assim, o oceano, tal qual a mata arborizada,
é inesgotável recurso de forças vitais, de forças energéticas. Então, eu estou aqui à beira do mar. Portanto, quem não Aproveita. está, né? Você está, Alexandre? Eu, Então, como nós estamos em situação privilegiada, Com vocês certeza. que estão aí no asfalto morram de inveja, viu? Mas, Porque ó, nós estamos eu tô aqui, eu não, sabendo que a temperatura vai cair aí e vai chover direto, viu? ó, eu não, né? Pois não é, tô você à viu, beira olha, do mar, olha mas a eu tô do inveja, olha lado o que da te dá mata inveja, arborizada. olha o que te E dá tem um lago inveja. aí também, né, João? Tem um lago aí. É, a Bom, inveja é dura, viu? olha o que Não, faz a mas eu tô inveja. A sabendo que inveja vai mata. ser dias péssimos aí. Bom, então é assim, olha, eu lembrei disso, brincadeiras à parte, que isso vale para toda a natureza, né? Porque em todo lugar que a gente está, ou se a gente está em casa, tem um jardim, se tem umas plantas, em todo lugar nós estamos rodeados por fontes de forças energéticas, com que faz com que a gente vá reconhecendo que nós vivemos em conjunto, todos nós, né? Seres humanos e todos os outros elementos da natureza que também foram criados pelo mesmo Pai que nos criou. Então, vamos à nossa prece, lembrando que é nesse imenso oceano de forças energéticas em que estamos mergulhados, e que essas forças vão se tornando cada vez mais poderosas, mais penetrantes, mais luminosas, à medida em que nós estamos realizando algum trabalho meritório, algum estudo também que tem uma finalidade meritória, que é o nosso caso, não é? Nós estamos fazendo um esforço muito grande para conseguir entender essas lições todas de André Luiza nesse livro Evolução em Dois Mundos, né? Que nós temos que estudar, estamos estudando capítulo a capítulo todas as quartas-feiras. Então, nós estamos dizendo isso para agradecermos imensamente a Jesus, aos amigos espirituais, ao Pai da vida, a oportunidade dessa tarefa, desse encontro, desse estudo, em que nós nos encontramos mergulhados nesse mar imenso de energias. Toda vez que a gente termina um trabalho desse, a gente se sente melhor do que quando começou o trabalho, o que é fator indicativo de que realmente isso está acontecendo. Nós somos muito agradecidos por isso, e toda vez que a gente tiver a oportunidade de fazer uma caminhada entre vegetação ou à beira do mar, ou onde estiverem seres vivos, e toda a natureza está repleta de seres vivos, então a gente lembrar de interagir com a natureza, agradecendo ao Pai da vida essa oportunidade. Então, pedimos aos amigos espirituais que continuem a nos inspirar, a nos ajudar, a nos esclarecer, e que esse clima de paz, de amor e de fraternidade permaneça entre nós ainda por muito tempo. Pedimos também licença para encerrar o nosso estudo de hoje, sempre muito agradecidos e com alegria renovada por essa oportunidade, não só do estudo, mas também do reencontro. Que assim seja, graças a Deus.